Graça e paz em nome de Jesus. Pastor Fábio falando. Vamos ver uma reportagem aqui sobre o chamado os bebês reborns, né? Reborn, né, que fala, né? Ou seja, traduzido, os bebês renascidos que estão tomando conta da internet, né? E levando muitos questionamentos, se pode na Bíblia, se não pode. Nós vamos ver à luz da palavra o que a Bíblia diz a respeito desses bebês. Pastor, pode ou não pode? É pecado? Não é pecado? Posso em casa como brinquedo? Posso comprar para os meus filhos ou não? Nós vamos ler à luz da palavra do Senhor. Amém? Olha só. É uma boneca. Nessa maternidade, o Olha cliente só. pode comprar Vamos ver a uma reportagem aí. experiência completa, que inclui teste do pezinho, certidão de nascimento. Olha só. Ih, Camila. Voltando, o meninão acabou de chegar. Ó o look dele, gente. Então vamos ver De parque com o Gui. o que a Bíblia diz, né? Quanto que eu cobraria Sobre pra isso. entrar com uma ação de guarda da bebê Que parece uma coisa tão inofensiva Padre Fábio de que Mello pode se e tornar seus bebês um de instrumento de Satanás. Olha só. Olha que belezinha é essa que eu quero levar. Eles não choram, não respiram e nem têm batimentos cardíacos. Mas tem gente jurando que são filhos de verdade. Aí. As bonecas Reborn, esses bebês hiperrealistas que parecem ter saído direto da maternidade, estão dominando a internet, a TV e até mesmo projetos de lei. No começo era só um brinquedo caro. Era para ser apenas um brinquedo, né? Hoje tem adulto simulando parto, comemorando aniversário de boneca e até tentando conseguir a guarda judicial de um pedaço de vinil. A putaria saiu do controle. E não para por aí. Tem influenciador montando rotina diária com o bebê, famoso entrando na onda, psicóloga questionando a sanidade mental dessas pessoas. A sanidade mental. Padre Fábio de Mello. Até o padre Fábio de Mello No aí. meio dessa loucura toda. O que começou como um hobby inofensivo virou um fenômeno estranho que divide opiniões entre quem acha tudo isso bizarro e quem defende como forma de entretenimento ou até terapia. Mas será que isso já passou dos limites? Eu sou o Marcelo Milos e hoje a gente vai mergulhar nesse... Vamos fazer aqui uma pausa aqui. Então, olha só. A Bíblia fala em Êxodo, não terás, Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Pastor, mas o que significa não terás outros deuses diante de mim? O simples fato de ter um brinquedo, um boneco, digamos assim, para um divertimento, digamos assim, né? Não é pecado à luz da Bíblia. Toda criança pode ter seu brinquedo, a sua boneca, né? O seu carrinho. Toda criança, ela pode ter os seus brinquedos, desde que não passe do limite, né? E os pais também não façam desses brinquedos, digamos assim, como se fossem um bebê real, né? Não terás outros deuses diante de mim. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão tratando esses brinquedos, ou brinquedos, né? Como se fossem reais, estão fugindo da realidade e estão tratando esses brinquedos como se fosse um bebê de verdade, né? Abrindo caminho para que Satanás se aproveite da situação e entre dentro desses brinquedos e causem transtornos sentimentais, psicológicos, enfim, na vida do homem, na vida da mulher, né? Que tem esse brinquedo. Parece que é algo inofensivo, né? Parece que é algo inofensivo. Mas eu já vi, já presenciei
expulsando demônios em pessoas, demônios falarem que atuam dentro de imagem de esculturas, bonecos, fazem mover brinquedos oferecidos como pacto, né, para Satanás. E é um método que o diabo achou para poder entrar na casa da pessoa, e tem muitos homens e muitas mulheres que estão anuindo a isso, umas indo em médicos, registrando bebê, fazendo parto, tratando um simples plástico como se fosse alguém, né, real. E isso acaba sendo uma idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos ver aqui cinco itens, o que nos impede de ter esses bebês reborns, né? Futuramente pode ter homens reborns, mulheres reborns e assim por diante, como já vi algumas reportagens por aí. Pastor, mas é pecado? Ter o brinquedo não é o pecado. O pecado não é o teu brinquedo. O pecado é como você usar e você ver esse brinquedo. O pecado, o que fala a palavra? Fugir da aparência do mal. Como o bebê, ele é muito realista, a pessoa pode adquirir um sentimento por esse boneco, né? Que é um brinquedo de plástico, e a pessoa acabar idolatrando esse bebê e tratando como se fosse um ser humano. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ver um pouquinho. Universo perturbador dos Olha só. bebês reborn. Fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Olha só. O primeiro ponto, ó. Idolatria emocional ou espiritual. Reborn vem ganhando cada vez mais espaço, conquistando o coração de muitas pessoas, e o nome não é por acaso. Olha só, parece Reborn real, né? nascido, uma escolha que faz todo sentido. E tem mães ficando doentes. O nível de detalhe e realismo dessas bonecas, que parecem ter ganhado vida novamente nos braços de quem a segura. Satanás é sujo, meu amado. Meu amado, ele aproveita, né, da situação. Aí foi quando eu quis comprar ela. Quanto foi ela? Ela foi 1.300. Eu tenho uma filha que ela ganhou Essas uma boneca, né? realmente se assemelham bastante a um bebê. E essa boneca, ela ganhou de uma pessoa que pegava reciclagem na rua. E essa boneca deu trabalho, deixou ela assombrada. No começo, né, esse realismo todo foi o que mais Parece uma coisa inofensiva, olha aí. despertando o interesse principalmente de crianças que viam nelas uma espécie de bebê de verdade para poder brincar. Mas aí vinha o obstáculo, o preço. Justamente por serem tão detalhadas e quase realistas, essas bonecas sempre custaram muito caro. E como a gente sabe, né, o brinquedo caro nunca foi algo fácil para se ter na infância. Só que de uns tempos para cá, o que tem chamado a atenção e viralizado nas redes não são mais crianças brincando com as reborns, mas sim adultos. Gente Vamos parar um pouco com por aqui. dinheiro no bolso, né, que vai lá, compra a boneca e muitas vezes começa até... Olha aí. Primeiro ponto aqui, ó. Idolatria emocional. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Olha aí, ó. Quando a pessoa se apega ao bebê reborn como se fosse real, buscando nela conforto, paz ou sentido de vida, está praticando idolatria no coração. Isso substitui o lugar de Deus como fonte de consolo. Ou seja, a pessoa, meu amado, minha amada, ao invés dela buscar o conforto, o consolo de alguém que perdeu em Deus, ela busca o consolo no boneco de plástico. Ela está trocando os valores. Ao invés dela buscar força, refúgio no Senhor, amém? O Senhor, diz a Bíblia, é o nosso refúgio. Ela está buscando refúgio nesse boneco aí. Amém? Um simples boneco que parece que é normal, que tudo bem, é um brinquedo, aonde a pessoa acaba fazendo desse brinquedo uma idolatria, né?
Segundo item, o primeiro é, olha só, idolatria emocional ou espiritual. 2, fuga da realidade e rejeição do consolo divino, que é o que eu falei agora, né? A pessoa ela foge da realidade e do consolo divino. Porque, o que é isso, pastor? Quando você perde alguém, um ente querido que você tanto ama, você busca refúgio em quem? Em Deus. Amém? Mas a partir do momento que você busca refúgio num boneco ou fora do boneco, em qualquer coisa, meu amado, você está trocando o lugar de Deus. Você pode ter uma força do seu marido, força da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Devemos, como fala a Bíblia, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas não fazer daquela pessoa o Deus. Quem te dá o conforto, quem te dá o consolo é o Senhor Jesus. Amém? E muitos estão usando esses bebês que foram feitos, né, no intuito de consolar idosos que perderam os netos, mães que perderam filhos. Então o diabo está se aproveitando dessa situação para poder causar a idolatria, né? Ou refúgio da realidade. 3. Portas para engano e ocultismo, né? Olha só. Portas para engano e ocultismo. 2 Coríntios 11:14. Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Amém? Pastor, mas o diabo entra nos bonecos? Entra. O diabo, ele entrou nos porcos. Quando aquele criador de porcos, Jesus expulsou os demônios, né? Lá em Gadara, e os demônios falaram, a gente pode entrar nos porcos? Deixa eu deitar aqui. Eu posso entrar nos porcos? Jesus falou assim, pode. Pois ide, né? E os demônios, eles entraram nos porcos e a Bíblia diz que a manada despencou despenhadeiro abaixo, né? Então, o diabo ele pode entrar nos porcos. O diabo entrou lá na serpente para enganar Eva. O diabo ele pode mover as coisas. O diabo ele pode se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas, enfim. E pode muito bem entrar nesses bonecos reborn aí, né, renascidos, para tomar a mente de muitas mulheres, de muitos homens e de crianças. Amém? Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Olha só. Até uma coleção. Até aí tudo certo, né? Cada um coleciona o que quiser. E se a pessoa curte esse tipo de brinquedo, beleza. O estranho começa quando esses adultos passam a tratar o reborn como se fossem bebês de verdade. Até que você tenha um brinquedo para você brincar essa garrafa é uma coisa. A partir do momento em que você começar a adorar essa garrafa, a coisa acaba mudando, não é? Aí você está fora da palavra de Deus, né? As portas do manicômio e esqueceram de fechar. Helena passou mal na viagem. Estava indo para a casa da minha avó, são aproximadamente 2 horas de viagem. Helena começou a chorar, não parava. Então parei o carro em um acostamento e fui ver o que era. Ela estava resmungando. Imaginei que ela estivesse passando mal. Tirei ela do carro para tomar um ventinho lá fora. Se você quer contratar um empréstimo sem comprovar renda, sendo negativado e que o desconto é na conta... Tinha lá fora. Louca! Como são feitas as bebês reborn? Reborn, né? Renascidos. Reborn, né, que vale reforçar, não são reais, tá? Eles nascem pelas mãos das chamadas cegonhas do universo reborn, artesãs incrivelmente habilidosas que transformam vinil ou silicone em verdadeiras obras de arte. São elas que dão vida a essas bebês hiperrealistas, cuidando de cada detalhe, como se estivessem de fato trazendo... Olha aí, ó. Eu falei dos 5 itens, né? O primeiro é idolatria emocional. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo item, fuga da realidade e rejeição do consolo divino. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. 3. Portas para o engano e ocultismo.
2 Coríntios 11:14. Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só, quarto, vamos falar agora. Substituição de filhos reais no plano de Deus. Amém? Ou seja, filhos são herança do Senhor. Amém? Quando a pessoa rejeita um filho ou troca um filho pelo boneco de plástico, está rejeitando a obra do Senhor na sua vida. Amém? Está substituindo algo natural, que tem sentimento, que Deus habita, que é chamado herança do Senhor, por bonecos de plástico. Amém? Aí entra o quê? O engano e entra a substituição dos filhos dos planos do Senhor. Olha o que fala a Bíblia aqui, ó. Dá-me filhos, Gênesis 31, dá-me filhos, se não morro. Amém? Gênesis 31, dá-me filhos, se não morro. Aí a pessoa troca os filhos pelo cachorro, pelo boneco. Amém? Amém que o animal tem vida. Nós devemos amar os animais. Amém? Mas não colocar no lugar de filhos. Porque a partir do momento em que a gente coloca no lugar dos filhos, seja o que for, a gente está dizendo, entre aspas, Deus, esse plano do Senhor não funcionou. Eu não quero filhos, eu quero um boneco de bordo, eu quero um carro, eu quero um animal, amém? No lugar de filhos. Cada um tem que estar no seu devido lugar. 5 itens. Apego doentio ou possessivo. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima. Quando o coração das pessoas se fixa de forma excessiva no boneco, levando para todos os lugares, dormindo com ele, tratando como fosse um ser real, a dependência emocional e logo espiritual impróprio. Isso pode ser usado pelo inimigo, por Satanás, para desviar o foco da vida de Deus. Amém? Vamos ver um pouquinho aqui. Novo ser ao mundo. Aí. Uma moça que fabrica esses bebês chegou a postar no seu canal como faz eles e dá para ver o trabalho que dá. Isso ajuda a entender o valor. Eles fazem tudo, é real. Eu vi uma reportagem que parece que tem uns aí que até sente pulsar do coração. Eles querem fazer pezinho, levar no médico. Eu vi uma mulher que queria incluir os bonecos no Bolsa Família. Olha só, o diabo, meu amado, minha amada, ele trabalha na mente. O Espírito Santo trabalha no seu coração. Satanás sopra na mente. Nós temos que consagrar a nossa mente. E até teste do pezinho. Ah lá, acabei de falar agora. O cliente pode comprar uma experiência completa, que inclui teste do pezinho, certidão de nascimento... Sobre o processo de fabricação já dá para ver que o negócio dá trabalho. Mas será que justifica um preço tão alto? Os valores variam. Então quer dizer, os 5 itens aqui, ó. R$150, mas algumas primeiro, ó, perto dos 10 mil. idolatria emocional ou espiritual. Ultrapassam isso aí, muito fácil. 2. Fuga da realidade e rejeição do consolo divino. Quando o público passou a ser composto por gente mais 3. velha, a coisa começou Portas para o engano e ocultismo. O diabo entra dentro desses bonecos. Tem casos daquele... Eu creio que você lembra daquele boneco chamado Chuck, né? Quantas histórias não foram relatadas, né, por pessoas que já viram o boneco flutuar, andar, morder a pessoa. Eu já vi casos. Eu já vi demônios falando para mim assim, quando eu estava expulsando demônios. Que eles ficavam escondidos dentro de estátuas, de imagens, né, de escultura, atrás das portas, enfim. De que tudo está indo longe demais. Para você ter uma ideia, tudo está indo longe demais. Especial sobre as... Se a pessoa tem o brinquedo apenas como se fosse um boneco, né? Mas, infelizmente, o diabo usa tudo que se passa, meu amado. Que você coloca o seu... Ó, pode não só o boneco. Se você colocar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, acima das leis de Deus, se você deixar de falar algo para o seu filho, porque você não quer chatear, burlando a palavra de Deus, você cai no pecado de Eli. Amém?
né? As pessoas Pastor, quem que era Eli? Eli era um sacerdote que tinha 2 filhos que se prostituía no templo e comia as ofertas lançadas no templo. Eli via tudo isso e virava as costas para o pecado. Conclusão, Eli perdeu sua vida, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. Deus o puniu. Amém? Nada pode estar no lugar de Deus na sua vida. Nada, nem você mesmo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre você. Amém? Olha aí. Amém? Então, eu fiz essa filmagem aí, né? Para te ensinar a luz da Bíblia. Conclusão. A pessoa foge da realidade. Ela deixa de buscar a Deus, conforto em Deus, para buscar conforto em boneco. Olha aí. Ela briga na farmácia, briga no mercado. Ela pega essa criança, leva ao médico, toma o lugar de outra criança. Quer dizer, o diabo entra dentro desse boneco para poder causar intrigas, doenças, deixar o seu filho rebelde. Pastor, eu não posso ter? Aí vai de você. Amém? Eu como pastor eu não te aconselharia. Compra outro tipo de brinquedo. Amém? Mas Paulo disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Amém? Se você tiver o boneco, como fosse um boneco, amém? Mas tem gente que está colocando até cadeirinha, colocando no carro, levando para a saúde. Aí é pecado. Amém? Se você não tem estrutura para ter esse boneco, nem compre e nem dê aos seus filhos. Se você acha que eu estou sendo radical, fora da palavra, eu estou mostrando aqui sobre a palavra do Senhor, o que diz sobre idolatria e as suas emoções. Nós somos seres adoradores, devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Nada pode substituir as obras do Senhor. A obra do homem, como Arão fez um bezerro de ouro no deserto, quando foi, quando estava saindo do Egito, Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias lá, Moisés demorou, e eles fizeram um bezerro de ouro, e começaram a falar, olha, esse é o Deus que nos tirou do Egito, tal. Então, meu amado, temos que tomar muito cuidado com a idolatria, amém? Então vai ficar ao seu critério. Se você pegar esse boneco, você idolatrar esse boneco, tratar esse boneco ou qualquer coisa, como se fosse Deus, você vai cair no pecado. Amém? Então é isso, né? Um abraço do pastor Fábio. E à medida dos dias, eu vou fazer uma reportagem a respeito desse assunto e de outros assuntos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Muita paz. E é isso aí. Vigie. Olha só, uma palavra para você, como pastor. Fugir da aparência do mal. Aparenta mal? Peraí, isso aí tá... Parece que não é legal. Foge. Não encare. Amém? Você vai cair em idolatria e tentação. Amém? Conclusão. A gente não trata como bebê de verdade. Ore a Deus. A gente só gosta porque gosta. E peça e entendimento. Eu pensando assim, homens se você carrinhos, Hot Wheels, colecionam carros se incomoda jogam futebol, de você comprar esse boneco, outra coisa, não compre. Um conselho de pastor, dê outra coisa, outro brinquedo para o seu filho. Amém? Que não seja tão polêmico assim, que você pode estar transportando o mal para dentro da sua casa. Amém? Em nome de Jesus? Muita paz, muitas bênçãos, em nome de Jesus. Você é um brinquedo! E se você acha que só anônimos estão no meio dessa epidemia, você está enganado. Recentemente saiu a notícia aí de que o padre Fábio de Mello também entrou nessa, né? E hoje seria pai de uma reborn com síndrome de Down, após adotar uma dessas bonecas.